gravar. Ok, certo. Vou botar aqui o PowerPoint. Já está aparecendo aí? Sim, professora. Certo. Eu vou abrir o PowerPoint, aí talvez eu não consiga ver se as pessoas estiverem pedindo. Eu não sei se faz algum barulho. Aí, se alguém falar com vocês, tipo, gente, eu estou tentando entrar, não consigo, falem comigo que eu vou. Né, permitir a pessoa. Deixa eu só ver a última vez aqui. Certo, 50 pessoas, né? Então, hoje é a terceira aula de filosofia. Eu vou falar de alguns temas que estão bem presentes na filosofia, não, na Grécia no geral, né, mas na filosofia grega, no pensamento grego, né? E são esses três temas aqui: a virtude, que em grego se chama arete, a felicidade, que é o daimonia, e a tranquilidade da alma, que é a ataraxia. Eu sou Maria Clara, pode me chamar de Clara. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se eu tiver, sei lá, se tiver meio confuso, tal, podem me parar e tirarem dúvidas. Se alguém tiver falado no chat e eu não ver, alguém, por favor, me diz, que aí eu dou uma olhada lá no chat. Isso aqui é o material que eu estou usando e eu vou disponibilizar tudo para vocês. É um livro, dois livros didáticos, o Filosofando. E aí eu vou estar falando, usar só umas 5 páginas desse Filosofando, que eu acho que é um dos melhores livros assim, de filosofia atualmente. É livro didático, né? E ele é bem, assim, ele explica bem direitinho, bem simples. Então eu vou disponibilizar para vocês esse PDF e é pouquinha página. E aí só uma parte que vai estar só nesse livro aqui, Fundamentos da Filosofia, que eu também vou disponibilizar. E aí quem não quiser ler tudo, lê só a parte sobre Platão, nesse livro aqui, Fundamentos da Filosofia. Mas quem quiser, né, ler tudo, assim, é uma coisa mais completa, pode ler os dois livros, né? E, e aí eu também vou disponibilizar o PowerPoint, que está bem explicadinho, assim, bem resumido. Mas, assim, eu recomendo para quem tá, né, quem é de humanas, quem está querendo entrar em um curso de humanas, que tem um peso grande, de ler as partes do livro, né? Eu acho que é importante vocês estimularem, assim, a leitura e tal. E porque, assim, a prova de humanas, né, e de linguagem também, ela é muito essa questão de ler, né, de você conseguir ter uma leitura rápida. Tá travando, gente? Vou ver aqui. É a Não, imagem, o áudio? pra mim tá normal. Certo. Pra Então mim deve também tá ser normal. Tá normal o áudio também, né? Que eu fiz um teste antes, estava travando um pouco, mas tá tudo certo, né? Certo. Então, assim, recomendo para quem quer treinar um pouco mais, né? De ler assim rapidamente, interpretar rápido, de fazer a leitura do texto desses dois, né? É uma leitura assim bem rápida. E aí eu botei aqui também as referências de onde está cada coisa. Essa parte aqui final da aula, que são os filósofos helênicos, eu só consegui achar assim mais explicado nesse outro livro, que é um livro mais assim para quem estuda filosofia mesmo. Não sei se interessa a vocês. Se alguém quiser, eu posso disponibilizar. Pode falar comigo. Eu vou disponibilizar tudo no grupo do WhatsApp. Eu acredito que todo mundo esteja lá. E é só falar comigo. Eu falei no grupo recentemente, a Maria Clara. E é só falar lá, pode falar comigo e dá também para tirar dúvida, né? Se alguma coisa ficou depois da aula, se alguma coisa ficou meio
ainda ruim para entender, tal, pode falar comigo. Vou também deixar uma lista de questão com vocês. Pronto, Davi ou David disse que quer. Me lembra, pode falar comigo no WhatsApp, que aí eu passo para tu. Eu vou tirar, fazer a cópia, né, no PDF, e aí eu te passo. Acho que amanhã eu consigo fazer isso. E aí vamos começar, porque eu tô com um pouco de medo que não dê tempo. Mas eu acho que vai dar. É porque quando eu estava assim, né, preparando a aula, eu fiquei, não sei, eu demorei muito para falar tudo, mas vamos lá. Vou começar com Platão. A gente vai falar, vai ver hoje três filosofias, né? A filosofia de Platão, depois a de Aristóteles e, por último, a dos helênicos. E aí, começando por Platão, e a gente vai ver muito que está presente na filosofia grega uma relação entre a beleza, a bondade e a sabedoria. A beleza a gente não vai falar hoje, na aula de hoje, mas a bondade e a sabedoria a gente vai estar muitas vezes falando agora nessa aula, que são dois conceitos, né, que estão, eu não sei como ficar com esses coisas, são dois conceitos que estão bem conectados, assim, na Grécia Antiga, no geral, sabe? Eles tinham essa... Eita, a pessoa tentando entrar, certo? Eles tinham essa... Oi, tudo bem? Eles tinham essa prática, assim, é uma coisa que a gente vê nos diálogos de Platão, né, que são os textos que Platão escrevia, ele relatando o exemplo de Sócrates, né, porque Sócrates era considerado um homem para os padrões, né, da época, que não são tão diferentes de hoje. Como assim, o primeiro slide? Eu comecei o conteúdo agora, assim, o conteúdo mesmo eu comecei agora. Para os padrões de hoje também ele era de conteúdos. Ele era considerado um homem fora dos padrões assim de beleza, sabe, da época. Ele era um homem assim gordo, ele não se cuidava muito em questão assim até de higiene, diziam que ele andava descalço com roupas assim meio jogadas, sabe? E aí mas mesmo assim, mesmo não tendo uma beleza, né, essa beleza padrão, por ele ser tão sábio e estar sempre buscando a sabedoria e instigando a sabedoria nos outros, ele conseguia passar uma beleza, sabe, assim brincando um pouco, mas tipo todo mundo tinha crush em Sócrates, sabe, na época. Você vai ler os diálogos, tem um que é o banquete, que eles falam do amor e tal. E é todo mundo se declarando para Sócrates, assim. Ele era tipo o bonitão, mesmo não sendo o bonitão, assim, esteticamente, mas por ele ser tão sábio, isso tornava ele muito atraente, sabe, para todo mundo. E aí Platão vai tratar dessa relação entre... Poxa, Dandara, eu mutei ela, peraí. Platão vai tratar dessa relação entre a beleza e a bondade. Ele vai... Beleza e bondade não, desculpa. A beleza é sabedoria. Falei errado de novo. A bondade e a sabedoria, que é o que a gente vai ver agora. Eu vou fazer uma revisãozinha da aula passada. Vocês devem ter visto isso com o professor da aula passada, que é a divisão das almas, né? Que Platão divide a alma em três partes. Boa noite, Dandara. Eu comecei quase agora, então acho que dá para pegar ainda. Tranquilo. As três almas de Platão, elas são a alma racional, a irascível e a concupiscível. E aí, isso vai ser importante, né, para o conteúdo de hoje, porque a gente está falando da virtude. E para Platão, você seguir a sua virtude, que aí seria o quê, né? Seria algo que você faz com maestria, algo que você conhece, que você é bom em fazer, né? E aí, isso para Platão é importante, cada um seguir a sua virtude, porque
numa sociedade perfeita, né, que Platão ele fala no livro dele A República, ele constrói, né, como seria a cidade ou a polis, né, que é a cidade grega, a polis perfeita, né, e, e isso está na República. Ele argumenta, né, que para ter uma polis perfeita, cada um tem que seguir a sua virtude, aquilo que você é bom em fazer. E aí, como ele divide a alma em três partes, né, todo mundo tem essas três partes da alma, mas algumas pessoas têm algumas partes mais fortes, né, mais assim dominantes. E aí, por exemplo, uma pessoa que tem a alma racional, né, o nome já diz, Platão fala que a alma racional estaria na cabeça, né, na mente, e aí a virtude dessa pessoa é a sabedoria. Então, uma pessoa que tem alma racional, ela vai ser muito sábia e ela vai ser o filósofo, né? A pessoa que tem o conhecimento, que busca o conhecimento. E aí Platão diz que quem deve governar, quem deve ser a pessoa, né, que toma conta de tudo, é justamente o filósofo, essa pessoa que conhece. Então, ele seria o governador, né? A alma irascível, ela é uma alma que se localizaria na região do peito, né, do coração, tal. E aí é uma alma que está muito ligada às emoções, ao sentimento. E aí Platão fala que a virtude dessa pessoa seria a coragem, né? Uma pessoa que tem muito essa relação com os sentimentos e que consegue, né, comandar bem isso, assim. Porque, assim, para Platão, né, a melhor pessoa que existe, a pessoa mais, como é que se diz? Assim, a mais, sabe, mais incrível, é a pessoa que tem a alma racional, né? Porque Platão, ele considera que o mundo daqui, né, o mundo material, ele é um mundo que não é real, né? Ele não é um mundo que, trans, que, que as aparências, assim, me enrolei tudo. Deixa eu recomeçar. O mundo real, né, o mundo material, ele não é um mundo que mostra a verdade. Ele é um mundo que, para Platão, ele é enganador. Vocês devem ter visto isso na aula passada. E aí ele fala, né, Claro, seria aquela questão do mundo sensível e o mundo inteligível? isso, exatamente. E aí, no mundo inteligível, seria a verdade, né? Seria onde você consegue finalmente encontrar a verdade. E aí, no mundo sensível, né, ou no mundo material, essa verdade não está explícita. E aí, as almas, né, dessas almas, a pessoa que tem mais conexão com esse mundo das ideias é justamente o que tem a alma racional, em maior evidência. E aí, por isso, Platão bota muita importância nessa pessoa, e não tanta nos outros dois, nos de alma irascível e concupiscível. Porque elas seriam pessoas que assim, que estão mais ligadas ao material, principalmente os de alma concupiscível, assim. Se fosse fazer uma pirâmide, ou alguém falar, se fosse fazer uma pirâmide de importância Ô, das professora, pessoas, então, olha, então o que vai mais, a razão ou a emoção? para Platão é a razão, com certeza. Porque, assim, né, a razão, ela é o que chega mais próximo do mundo ideal, do mundo das ideias, né? A emoção, ela é muito ligada à questão do corpo. E o corpo, para Platão, é algo que nos afasta do mundo das ideias, sabe? Porque o corpo é material. O corpo é uma matéria, assim. Repetir a diferença do mundo sensível e inteligível, certo? O mundo sensível é o mundo das sensações, né? É o mundo que a gente vive aqui. Porque a gente, né, pega uma coisa com o tato, a gente sente essa coisa, a gente pode cheirar, a gente pode ver, né? E aí a gente está experienciando esse mundo a partir dos cinco sentidos, né? E aí, para Platão, esses cinco sentidos, eles podem ser falhos, né? A gente tem algum conhecimento, a gente conhece a coisa, de certa forma,
quando a gente olha para ela e pega e, sabe, tem esse contato físico, mas para ele esse conhecimento é muito, sabe, muito, ele pode se acabar a qualquer momento, assim, ele não é um conhecimento realmente estável, né? Eu tenho aqui uma caneta na minha mão, e aí para Platão, essa é só uma caneta, assim, né? Uma caneta que está aqui e tal, mas existiria a caneta ideal, sabe? Que está lá no mundo das ideias, que é a ideia da caneta, sabe? É como se fosse uma caneta metafísica, sabe? Uma caneta que está só, que dá a ideia da caneta. Ela tem todas as características da caneta que a gente tem aqui no mundo material. Peraí que alguém falou aqui no chat. Alguém lê? Só para confirmar. A alma racional seria... Ai, alguém tá... Esse negócio não me deixa ver. Seria capaz de enxergar o mundo das ideias, né? Assim, eu vou falar isso mais na frente também. Mas o mundo das ideias, ele não... A gente não consegue enxergar ele aqui, sabe? A alma racional, ela teria um pouco mais de ligação por conta da atividade filosófica. E Juliana tinha perguntado, né, da diferença entre o sensível e o inteligível. Eu não terminei direito. O inteligível, eu falei do sensível, e o inteligível, né, justamente o mundo das ideias. É a mesma coisa, só muda o nome, né? Eu gosto de falar o mundo das ideias, que eu acho que é mais fácil de compreender, né? Porque você já fica na cabeça que é ideias, tal, então é um mundo que não é o daqui, né? É um mundo ideal. O mundo onde estão essas formas ideais, tal. E a gente só tem acesso a esse mundo das ideias quando a gente morre, né? Ou então antes da gente existir, né? Quando a gente tem o corpo material, o nosso corpo material, a gente não tem esse acesso ao mundo das ideias. Eu vou falar isso daqui a pouco. Então, algumas pessoas levantaram a mão, podem falar. Professora, o mundo sensível seria algo sólido que a gente pode pegar e o mundo das ideias seria o pensamento? De certa forma, sim. Mas, assim, o pensamento da gente, ele não é o mundo das ideias, sabe? Ele, assim, é a forma que a gente tem de compreender o mundo material, né? Mas, a partir da atividade filosófica, né, da dialética, vocês devem ter visto isso, né? O método dialético de Sócrates, que Platão fala também, é um método de conhecer, né? De conhecimento. Então, Não é tipo nosso racional, né? O nosso raciocínio por as coisas, né? Tipo, o mundo das ideias, Karina, sim, aham, o mundo das ideias. É isso, tipo, o nosso raciocínio em relação às coisas, a nossa forma de pensar. a forma de pensar é uma forma que a gente pode se conectar ao mundo das ideias. Mas esse raciocínio, ele não é ainda o mundo das ideias, sabe? Deixa eu ver que alguém falou aqui no chat. Seria algo abstrato o mundo das ideias? Sim, seria algo abstrato. Não é uma coisa material, né? Eu posso falar que o mundo material, né? O mundo, como é que fala? Esqueci o termo. Mas é que eu chamo mais de mundo material. Ele é um mundo que é um mundo físico. E o mundo das ideias é um mundo metafísico. E aí o que seria, né? Metafísico. É algo que está além do físico, né? Não é algo que a gente consegue explicar a partir, né, da física, tal, do tato também. Eu queria revisar um pouquinho com vocês a alegoria da caverna. Vocês devem ter visto, né, na aula passada. Algumas pessoas ainda estão com a mão levantada, né? Podem falar, Lucas, antes de eu falar. Alguém quer falar? Oi, Professora, tá eu me ouvindo? poderia falar. Ah, tá, Ah, pode. pode falar. Não, aí ninguém falou. Pode falar, Ramon. Ah, ok.
Tem algum outro filósofo que, diferente de Platão, priorize outros tipos das almas? Deixa eu tentar me lembrar. Assim, alguns filósofos, é porque assim, né, quando a gente fala de alma, na época de Platão, esse termo foi mudando, né? E aí, a partir da modernidade, seria melhor chamar de mente. Mas assim, né, eles querem dizer mais ou menos a mesma coisa, né, com mente e o outro com alma. E aí, muitos filósofos fazem uma estruturação da mente, sabe? Mas não uma diferenciação, assim, de tipos de alma ou de mente, mas, assim, de como a mente funciona. Seria uma tentativa de explicação de como a mente funciona. Aristóteles também traz algumas coisas sobre a alma, né? Ele chama de espírito também. Mas, assim, uma divisão da forma que Platão faz, que eu conheço é só Platão mesmo. Já que pode falar. Professora, são duas coisas. É, Primeira coisa, tipo, uma das ideias seria uma coisa assim mais perfeita, assim, entre aspas, e o mundo sensível seria uma coisa mais imperfeita, porque é uma coisa mais humana, assim, imperfeita. Sim, 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 com certeza. Isso até me lembrou a questão, porque, assim, Platão, ele fala da arte, né? Porque, assim, né, deixa eu voltar. Como tu falasse, né, da perfeição, do mundo das ideias ser perfeito, né? A ideia estaria lá, né, no mundo das ideias, da forma mais perfeita, mais plena possível. E aí, o que o mundo material da gente faz é meio que uma mímese, né? Ele chama de mímese, e mímese é uma cópia, né? É uma imitação, para ser mais exata, é uma imitação. E aí essa imitação, né, não é exata, né, obviamente, é uma coisa que imita. E aí Platão faz até uma crítica aos artistas, né, porque a pessoa que está lá pintando, principalmente na época dele, né? Hoje a arte é muito, muito mais do que só copiar o que está na sua frente. Mas quando você está lá, né, pintando uma paisagem, sei lá, você tenta imitar aquilo, né? E aí Platão fala que aquilo sabe, meio que, sei lá, meio que acabar com o que já está acabado, sabe? Porque você pega uma imitação e tenta imitar de novo. Mas, assim, eu acho essa coisa de Platão péssima. Eu gosto de Platão, mas assim, essa parte da arte eu não concordo com ele, não, sabe? É como se estivesse tentando pintar um imperfeito. Aí, tipo, Isso, exatamente. e a outra coisa era. Professora, esse negócio de imitar uma coisa que já foi imitada. É como eu pegar um Ray-Ban que eu comprei no centro do Recife e falsificar de novo. Sim, pode ser uma forma de colocar. Porque assim, né, o Ray-Ban já é a imitação do óculos do mundo das ideias, né? E aí você imita ele falsificando. Pode ser também. Ou então, se você fizer em casa, sei lá, de massinha, aí seria a imitação da imitação, sabe? Mas já que ia terminar, pode terminar de falar. Dava pra falar, tipo, rapidinho sobre o Pode falar. sei lá, Ah, concupiscível. compulsível. Certo. Desculpa, eu nem terminei essa parte. Obrigada por me lembrar. A, a pessoa que tem alma compulsível, ela tem a virtude da temperança, né? E aí a temperança é você conseguir ter uma moderação. Por exemplo, o exemplo que mais se fala, né, é em relação ao dinheiro. Uma pessoa que consegue moderar o uso do dinheiro, porque assim, a alma compulsível para Platão, ela tem uma grande relação com o mundo material, né? Das três almas, é a que mais se relaciona com o mundo material. E aí ele dizia, né, que a relação com a materialidade, que seria justamente o artesão, o artista, um comerciante também, ou um produtor, né, um fazendeiro, né, a pessoa que produz para a cidade. E aí, só finalizando, que eu não sei se eu consegui deixar claro para vocês, Platão ele falava que a cidade que é mais perfeita é a que cada um
faz a sua virtude, né? Age de acordo com a sua virtude. Então, a pessoa que tem alma racional, ela, ela fala sobre, ela é sábia, né? Ela é o filósofo, ela é a pessoa que governa a cidade. A pessoa que tem alma irascível vai ser um soldado, né? Uma pessoa que protege a cidade. E quem tem alma compulsível vai ser o produtor, né? A pessoa que produz para a cidade, que faz a comida, que faz o comércio, né, no geral. E aí, cada um estando no seu lugar, vamos dizer assim, haveria uma harmonia, né, para Platão. Então, seria uma cidade virtuosa, né, que cada um está em harmonia com a sua alma, né, cada um está seguindo a sua alma. E aí eu queria revisar um pouquinho a alegoria da caverna, acho que também para esclarecer para vocês a parte de Platão. Primeiro eu queria saber se vocês se lembram, assim, se está claro para vocês a parte da alegoria da caverna. Vocês viram isso na aula passada? Sim, sim, sim. Professor, eu lembro muito pouco. E, professor, eu estava com uma dúvida também sobre, novamente, o mundo das ideias. Se ele Certo, tinha pode falar. relação com espiritualidade, vida após morte, sabe? Já que você falou que a gente só tinha acesso antes de nascer ou quando morria, né? Uhum, isso. Tem a relação, né? Com, assim, depois, na época medieval, né? Vai ter, meu Deus, meu nome dele, Santo Agostinho, que vai ser um filósofo medieval. E assim, no medievo, né, eles usam como referência Platão, também Aristóteles, mas principalmente assim no começo Platão. E como a gente sabe, né, a Idade Média tinha muita relação com a religiosidade, com o cristianismo, né, especificamente. E, e aí alguns, né, fazem essa conexão entre Platão e o mundo das ideias com o cristianismo, né, que a gente vive nesse mundo aqui, o mundo físico, e aí quando a gente morre, a gente vai para um céu, né, que seria um mundo incrível, que tudo está em paz, né, vamos dizer assim. Então dizem que tem essa relação, né, que possivelmente eles se relacionava, né, a ideia de Platão com depois o cristianismo. Então, tem muito isso, né? E eu não lembro se você fez outra pergunta. Ah, de alegoria da caverna. Pronto, eu vou falar aqui. Então, a alegoria da caverna, ela explica, assim, de uma forma muito legal, o pensamento de Platão, sabe? Essa alegoria foi o próprio Platão que escreveu, né? Tá em um dos livros dele, acho que é a República. Mas aí eu vou só falar um pouquinho como é. Vocês vão ver aqui que tem uma caverna, né? E aí tem aqui, não sei se dá para ver, umas pessoinhas presas aqui embaixo. E aí elas estão presas mesmo, assim, elas estão acorrentadas e elas só ficam vendo essa parede aqui. E essa parede está com umas sombras, ó. Tem uns objetozinhos aqui, aí um fogo, né? Que aí está fazendo uma sombra. E aí imagina que essas pessoas, elas nasceram aqui, elas viveram a vida inteira só olhando para essas sombras. Então elas pensam que essas sombras são o mundo de verdade, assim, né? O mundo, né? Elas só têm acesso a esse mundo, que é esse mundo de sombras, assim. E elas pensam que esse é um vaso, que esse é um pássaro, que isso é uma árvore e que isso é tudo que existe. E aí um dia, um desses prisioneiros aqui, ele se solta e ele consegue subir essa caverna inteira e vir para cá, né, para essa subida e sair para o mundo de verdade aqui. Pronto, já ouvi essa história. Ele vem para cá e aí Ô, ele professora, pode falar. tipo. Peraí, que eu esqueci a pergunta, peraí. Deixa eu só terminar então a história. Ele vem para cá e aí ele vê, né, o pássaro aqui voando, ele vê essa árvore aqui e aí ele vê que essas coisas aqui são muito mais perfeitas do que essas sombras que ele estava vendo aqui, né? E aí
essa metáfora, né, que Platão faz é justamente que aqui, esse mundo daqui de cima, seria o mundo das ideias, né? Seria análogo a como a gente percebe o mundo das ideias e que a gente está vivendo nesse mundinho aqui de sombras. E aí, a luz, né, tem uma simbologia nessa história de uma simbologia de sabedoria, assim, de conhecimento, que a luz seria justamente a filosofia, né, o que nos possibilita conhecer. E aí, deixa eu só Lembrei, professora. Pode falar. Tipo, é porque esse exemplo da caverna sempre me deixa confusa, porque, vê, o mundo das ideias, ele não pode ser comparado ao mundo daqui. E nesse exemplo, ele é comparado com o mundo daqui. Isso. Uhum. Então, por quê? Eu fico confusa. Porque, vê, ele é comparado porque, assim, ele faz uma metáfora, né? Uma analogia, assim. E na história, o que seria o mundo das ideias seria esse mundo de cima, entende? E o mundo da gente, o mundo das sombras aqui, esse daqui. E aí, assim, eu acredito, né, que ele tenha feito essa história, mas para deixar mais palpável, sabe? Para a gente conseguir entender melhor o que seria esse mundo das ideias. Professora, Oi, pode licença. falar. Tem gente tentando entrar. Eita, vou pegar aqui. Não sei se ficou claro já aqui. Tipo, só tá restrito a esse exemplo que o mundo das ideias seria o mundo perfeito aqui. Não no modo geral. Isso, seria só uma comparação, sabe? Não seria como realmente é. Porque, vê, o que é importante tu perceber é que o mundo da gente, né, o mundo material, ele seria análogo a esse mundo aqui das sombras, na história de Platão, entendeu? A gente estaria aqui só, nesse mundo de sombras. E aí o mundo das ideias, né, seria um mundo aqui muito mais complexo do que um mundo de sombras, né? Então é importante perceber isso, assim, que não é que o mundo da gente seja esse daqui de cima. Ele está falando com uma analogia mesmo, né? Essa coisa que a gente falou da imitação e tal. O mundo das sombras já é a imitação da imitação, né? Já é um mundo muito mais fechado, muito menor do que o mundo que a gente tem acesso, né? Que é um mundo 3D e tal. O mundo de sombras é um mundo que só tem, né, o preto e a cor, assim, da parede. É um mundo muito mais só tem uma dimensão tal. Então, é muito nessa questão de ser um mundo além do mundo das sombras, que é o mundo que eles têm acesso ali. Mas Entendi. que não dê muito tempo, né? Se uma pessoa levantou a mão, pode falar. Então, professora, na última aula eu lembro que o professor falou que essa alegoria da caverna, Platão escreveu meio que pensando que a pessoa que sai da caverna seria Sócrates. E aí, nesse exemplo assim, de conceito de alma racional, que a senhora estava explicando agora há pouco, a pessoa racional seria a que é capaz de entender que aquilo ali são só sombras, não de sair da caverna, porque acredito que enquanto a gente está aqui no mundo sensível, né, no mundo concreto, seria meio que impossível a gente estar no mundo das ideias ao mesmo tempo. Mas a pessoa racional seria a que percebe que esse mundo são cópias, digamos assim? Então, a pessoa que sai, né, da caverna, ela seria o filósofo no geral, assim. Eu acredito que, assim, né, Platão, ele fala que a gente não tem acesso, né, aqui ao mundo das ideias, né? A gente não tem um acesso direto. Mas tem alguns exercícios, algumas práticas que a gente pode ter que nos possibilitam uma maior assim, conexão, sabe, com esse mundo das ideias. Que um deles é a filosofia, né? Se você busca o conhecimento a partir da dialética, o método dialético e tal, você consegue você consegue um pouco dessa passagem, sabe, com o mundo das ideias.
Claro que você não vai estar no mundo das ideias, né? Você ainda está aqui no mundo material. E aí você só chega lá justamente na morte, né? Mas, sim, existe essa passagem, mas eu não me lembro se tu fez alguma pergunta. Desculpa, eu me perdi. A minha pergunta é se a pessoa que tem a alma racional seria a pessoa que é capaz de entender que o mundo concreto Sim, seriam cópias do mundo sensível. sim, sim. A pessoa que tem alma racional, ela é a pessoa, né, que pratica a filosofia. Então, ela sabe, né, que o mundo, ela começa a entender que o mundo material, ele é um mundo que pode enganar, né? E aí ela entende que ela tem que se desprender desse mundo material cada vez mais, entendeu? Mas deixa eu ir seguindo aqui. Assim como na busca da virtude, Platão prioriza a busca do real conhecimento, a verdade, como forma de atingir a felicidade. Então, a gente vai falar da felicidade um pouco, né? Que é um dos temas da aula. A real felicidade só poderia ser atingida no mundo das ideias, que é o oposto ao mundo sensível, né? A gente falou, esse que temos acesso com os sentidos. Então, essa felicidade plena, né, só estaria no conhecimento da verdade. E aí, como a gente estava falando bastante, a verdade a gente só encontra no mundo das ideias. E aí isso deixa um questionamento para a gente, né? E como temos acesso ao mundo das ideias, então? Só chegamos nele quando não temos um corpo material, como eu tinha falado. Ou seja, antes de nascermos ou depois de morrermos, quando somos apenas alma. Sendo assim, a real felicidade só poderia ser atingida na morte. E aí parece que Platão é muito pessimista, né? Que a gente não pode chegar na felicidade aqui no mundo material, mas não seria isso, né? Não podemos ser felizes em vida, então podemos sim. A partir da prática filosófica, a gente pode ter acesso às lembranças de antes de nascermos, que é a teoria da reminiscência, que é a forma de conhecimento. Vocês devem ter visto isso também na aula passada. Que antes, que assim, né, antes da gente nascer, né, a gente não tinha um corpo material, a gente era só alma. E aí a gente nasce, e assim, aí quando a gente era só alma, a gente estava nesse mundo das ideias, né? A gente tinha acesso a essas ideias plenamente. Aí a gente nasce e tem o corpo material e acaba se afastando do mundo das ideias. Mas esse conhecimento que a gente adquiriu antes, ele ainda está na nossa mente de alguma forma. A gente só tem que se lembrar dele. Vocês entendem? E aí, como é que a gente pode se lembrar disso? A partir do método dialético, por exemplo. Aqui, devemos praticar a dialética, a prática socrática para o conhecimento, que vocês devem ter visto, né? Dialética, como o nome sugere, né? Quando você mantém um diálogo com perguntas específicas, tal, a gente acaba chegando a um conhecimento. E também o corpo, né, para Platão, é algo que limita a obtenção de conhecimento, da verdade. Então, a gente tem que exercitar esse corpo para entender suas inclinações e diminuir as fraquezas que o mundo físico causa na prática mental. Não sei se deu para entender. Deixa eu ver aqui como eu falo. Assim, você tem uma prática, né? Os gregos valorizavam muito a questão física, né? Do exercício físico. Né, tem até aquela frase mente sã, corpo são, que é uma frase, né, da antiguidade grega, que eles relacionavam muito, né, a questão do conhecimento com o corpo, né? Você tem um corpo forte, né, bem cuidado e forte, seria justamente também uma prática de conhecimento, assim, uma prática de
de manutenção, sabe, do seu conhecimento, porque você, estando saudável, né, de modo geral, isso faz com que você possa conhecer melhor, sabe, estudar melhor, fazer as coisas melhor, e também não ter tantas fraquezas que impedem o seu corpo de conhecer. A gente vai passar para Aristóteles, eu queria saber se ficou alguma dúvida nessa parte de Platão. Tá tudo certo, professora. Tudo certo, gente? Tá bem, então. No finalzinho eu tento dar um resumão, assim, dessa parte, também com Aristóteles. Então vamos para Aristóteles. Eu acho que a partir de agora a gente vai conseguir mais fácil, assim, que Platão eu acho que é mais abstrato, assim, para entender, né? Mas Aristóteles tem essa característica de tentar ser mais pragmático, assim, na filosofia dele. Aristóteles, ele vai falar da relação com a ética. De novo, né, como a gente viu antes, a relação entre o bem e a sabedoria. E aí isso para Aristóteles, tem tudo a ver com a ética. Pode falar, não, teoria, como eu não entendi. Alguém botou no chat, eu não entendi. Certo. Aristóteles, ele busca descobrir o fim último do ser humano. Nesse livro, né, ele tem um livro que é Ética Nicômaco, que ele fala da teoria ética dele, né, da ética, da moral, de o que é ser ético. E aí, nesse livro, ele faz uma busca, né, sobre esse fim último, e aí ele argumenta que esse fim último do ser humano é justamente a felicidade. Por quê? Porque a felicidade é um fim em si mesma. Em si mesmo. Pois é um fim em si mesmo. E aí o que é que isso significa, né? Algo que é fim em si mesmo é algo que a gente faz só por essa coisa, né? Porque se você pergunta, se alguém diz, eu quero ser feliz, e aí você pergunta, por quê? Essa pessoa vai ficar um pouco confusa, né? Tipo, eu tenho que justificar porque eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz porque eu quero ser feliz. Tipo, não tem uma justificativa, né? Mas se você fala, eu quero ter dinheiro, aí alguém faz, por quê? Aí você fala, porque eu quero comprar muitas coisas, e eu quero comprar um carro, uma casa, sei lá, eu quero comprar um monte de coisa. E, e aí a pessoa vai mudar, mas por que você quer comprar um monte de coisa? Aí você fala, porque eu quero, sei lá, ter status, eu quero que as pessoas, sabe, pensem que eu sou muito incrível porque eu tenho muitas coisas e eu tenho muito dinheiro e tal. E aí a pessoa pergunta, mas por que você quer que as pessoas, né, lhe achem incrível? E aí esse diálogo né, pode durar por muito tempo. Mas a felicidade não, ela é um fim em si mesmo. Ela é, né, eu só quero ser feliz porque eu quero ser feliz. E aí isso para Aristóteles é o fim último do ser humano, assim, o ser humano ele está sempre buscando um fim, mas querendo ou não, a última coisa que está lá, né, em todos esses fins, né, quando você vai, né, se perguntando, eu quero isso, é a felicidade. Sendo assim, é o suprassumo do bem. Por quê? Porque a felicidade se basta, ela não possui um propósito em outra coisa. E aí você por isso, a ética de Aristóteles é uma ética da eudaimonia, uma palavra grega, eudaimonia, que significa o bem-estar, o viver bem, feliz. Então, assim, a eudaimonia, se vocês forem ver, tem até no livro disponível para vocês. Assim, literalmente, ela significa a felicidade que os deuses possibilitaram para você e tal. Tem uma coisa a ver com deuses. Mas aí depois, na filosofia, essa conexão com os deuses não fica, sabe? Eles passam a ver a eudaimonia só como um bem-estar, assim, o viver bem, o viver feliz, seria a eudaimonia, né?
E aí, o fim da ética aristotélica é justamente viver bem, viver feliz. Então, a gente se pergunta, né, como então ser feliz, já que esse é o fim Professora, ético. Pode falar. eudaimonia seria estar bem? Sim, viver bem, assim, não é só o estar bem no momento, né? É toda uma vida bem, assim, felicidade, viver bem, bem-estar, entende? Entendi. Obrigada. Nada. Como então ser feliz? Ele diz que a atividade que nos proporciona a felicidade é a atividade racional. E aí por quê, né? A atividade racional, ela é única ao ser humano, né? Nenhum outro animal tem a atividade racional, né? E aí eu até coloquei uma questão na ficha para vocês que fala disso, né? Da relação que Aristóteles faz entre o ser humano e a atividade racional. Porque, assim, você pode pensar, né, que ele considerava essa atividade racional para todos, né, todos os seres humanos. Mas não, ele fazia uma diferenciação entre as pessoas, não da forma que Platão fez, mas, assim, eu acho que de uma forma mais sem argumentar muito, sabe? Ele considerava que os escravos não tinham tanta atividade racional quanto os homens livres, as mulheres também eram diferenciadas, assim, elas não seriam capazes de uma atividade racional da mesma forma que o homem. E, assim, ele não argumenta em cima disso, sabe? É mais por uma questão preconceituosa mesmo da época, né? E que ele repetia isso. E aí tem uma questão lá para vocês verem um pouco do que ele falava, não é? Nem gosta de trazer também essa coisa de vocês pensarem com os olhos de hoje, uma filosofia que é muito antiga, né? Que traz também os seus preconceitos, os seus problemas. Então é bom vocês saberem essas coisas também. A virtude intelectual, sim, aí Aristóteles vai diferenciar duas virtudes, a virtude intelectual e a virtude moral. A virtude intelectual é o exercício da alma, o que a alma faz, as atividades que exigem estudo e entendimento racional. Sendo bem executado como um pintor que conhece as técnicas e mostra isso em seus quadros na atividade de pintar. Como assim, né? Você fazer algo que exige um raciocínio, né, uma atividade racional, e você fazer isso bem. Isso seria a virtude intelectual. Você, sei lá, estudar gastronomia e depois você cozinhar um prato muito gostoso, entende? Você usou do seu conhecimento, do seu trabalho intelectual para realizar uma atividade e você fez isso de uma forma boa, de uma forma correta, sei lá, que deu certo, sabe? Você não cozinhou uma gororoba. Você cozinhou um prato gostoso a partir do seu conhecimento intelectual. Isso seria para diversas áreas, né? A gente pode dar vários exemplos. Já a virtude moral, ela é atingida através do hábito, ou seja, agir no mundo, né? O seu agir no mundo de forma virtuosa, mas a partir de um meio termo. Ou seja, praticar a virtude de forma sábia, sem exagerar, sem passar na medida, de forma mínima, também não, de forma mínima e defasada ou pouco, né? Ou seja, a virtude moral é como a gente age no mundo, né? Eita, Karina. Mas assim, vai estar tudo gravado. Estou gravando, então vocês podem assistir depois também, se cair a internet. A virtude moral é justamente a forma que a gente age no mundo, né? E aí a gente agir de forma virtuosa também tem que ter a gente também tem que se regrar quando a gente age de forma virtuosa. Deixa eu pegar aqui o livro para dar uns exemplos para vocês.
Olha, Aristóteles traz alguns exemplos. Por exemplo, a coragem, né, é uma virtude, mas pode ser excessiva, não é? Pode ser, pode tornar-se excessiva quando é temeridade, audácia excessiva, e deficiente quando é na covardia. Então, assim, mesmo quando a gente está agindo na virtude, ela tem que ser no meio termo. Vocês vão ver isso também quando vocês virem a ética, assim, propriamente. Acho que na próxima aula vocês vão ver isso, que Aristóteles sempre fala desse meio termo, né? Que as coisas também não podem estar desequilibradas. Por exemplo, gastar dinheiro pode significar a virtude da generosidade, enquanto seus extremos são a dissipação ou a avareza. A virtude da temperança é o meio termo entre a voluptuosidade e a insensibilidade. Enfim, tem alguns exemplos no livro, mas eu vi que não são exemplos tão bons. Eu posso tentar colocar uma imagenzinha no grupo depois, eu pesquiso e coloco lá um exemplo melhor dessa questão. Mas, assim, é sempre essa questão da virtude, assim, né, do agir, e que o agir de forma muito virtuosa, de forma, né, acima da média, isso também não é bom para Aristóteles, sabe? E o agir de menos, obviamente, também não seria bom. Você tem que estar sempre de uma forma equilibrada na virtude. E a amizade, ele também fala, tem uma parte no livro, se vocês quiserem ler, que ele fala, né, da amizade. A amizade tem muito a ver com o ser justo. Ai, meu Deus. Mas ficou muito confuso, porque eu posso tentar falar de outro jeito também. Mas a amizade é o ser justo, generoso, são decorrentes de agir com virtude. Quem age com virtude mantém seus amigos. Então, uma pessoa que tem muitos amigos é uma pessoa virtuosa também, né? Ela mantém a virtude da generosidade nesse meio termo e ela consegue manter os seus amigos perto dela, entendeu? Então, essa é uma pessoa que tem muitos amigos, é um exemplo de uma pessoa que age de forma virtuosa e que tem essa virtude moral, né? Ela está sempre agindo no hábito da virtude e tal. Aí eu queria saber se tem alguma dúvida de Aristóteles. Aristóteles foi mais rápido, como eu imaginei. Pra mim tá tranquilo. Tudo Tá certo, tranquilo? Eu queria fazer uma comparação, né, do que a gente viu agora, a diferença entre Platão e Aristóteles. Porque, assim, se a gente olha para o que eu expus, né, para vocês, os dois valorizam muito a atividade racional, né, a atividade filosófica. E que o agir bem, né, seria o agir de forma racional, que esse seria o caminho para a felicidade também. Ai, que bom que está entendendo. E aí eu queria perguntar para vocês, né, qual a diferença entre Platão e Aristóteles, disso que a gente viu, na questão da felicidade, né? A gente viu que os dois priorizam a atividade racional para encontrar a felicidade, né? Para estar no caminho da felicidade. Então, qual é a diferença entre os dois, do que vocês viram? professora, segundo Platão. Não, eu só quero, assim, eu não sei se isso vai responder sua pergunta também, mas é uma Sim, dúvida que eu tudo tenho bem, pode falar. a partir disso. Se para Platão a felicidade só era atingida no mundo das ideias, quando a gente partia para o mundo ideal, enquanto para Aristóteles dava para atingir a felicidade sem que precisasse ir para outro plano, digamos assim. É exatamente isso, Ramon. Exatamente isso. Eu ia até dar uma dica aqui para vocês, mas assim, nem precisou. E a dica é essa imagem aqui, que é Platão e Aristóteles, né? Platão é esse homem mais velho aqui, e Aristóteles esse mais jovem. Essa imagem já caiu no Enem. Não sei se vocês já viram essa questão, já resolveram essa questão.
Mas ela caiu assim num contexto mais de conhecimento, né? De como é o conhecimento, como adquirir o conhecimento. Platão apontando para cima. Isso. E aí a dica é essa, né? Que tá Platão apontando para cima, enquanto Aristóteles mostrando o aqui, né? O mundo material, né? Vamos dizer assim, em termos platônicos. Mas essa imagem é importante, assim, ela mostra bem, né? O que a gente viu até agora, mas também enfatizando que mesmo Platão falando que a verdadeira felicidade só estaria, né, nesse mundo acima, no mundo das ideias, existem coisas, né, que a gente pode fazer aqui para atingir a felicidade aqui, né, que seria atividade filosófica e também manter o corpo, né, bem exercitado, saudável, tal. E aí isso é a imagem inteira, esse quadro inteiro, que não é da época deles, né? Foi pintado muitos anos depois. Outra forma de felicidade, Professora, então. Pode falar. a diferença deles era que Aristóteles acreditava, tipo, no mundo real, que é da felicidade aqui. Ai, me perdi agora. É isso mesmo. Aristóteles acreditava no mundo real e Platão acreditava no mundo das ideias. Isso. É bem como o Ramon falou, que a felicidade, para Aristóteles, ela pode ser encontrada na sua plenitude aqui, né? No mundo que a gente está. E só que para Platão, essa felicidade plena só estaria presente no mundo das ideias. Professora, então a partir disso seria correto afirmar que Aristóteles ele era cético em relação à espiritualidade? Ou ele só tinha essa questão do mundo material assim como ponto forte mesmo? Como assim, cético em questão da materialidade? Não, cético em questão da questão da espiritualidade, sabe? Já que ele acreditava mais é, em relação ao mundo material. Calma, tu falasse Platão, no caso é Aristóteles, né? Isso, se Ah, Aristóteles, sim. se for Aristóteles mais cético, sabe? Eu acho que assim, a gente vai até falar de ceticismo, mas assim, não seria correto chamar Aristóteles de cético, né? Porque o ceticismo é uma corrente que apareceu depois, tal. Mas pode-se falar que ele é mais pragmático, né? Ele está mais ligado à forma que o mundo sabe? Sem, sem se voltar tanto a essa questão espiritual. Assim, Aristóteles fala, né? Ele fala sobre a alma, tal. Ele acredita nessa questão da alma, mas em outros termos. Assim, Platão ele fala muito mais dessa dualidade, né? E dessa valorização muito grande do mundo e das ideias, né? Aristóteles ele consegue ter uma teoria filosófica muito mais centrada no real, né? No mundo da forma que a gente vive nele. Então, mais ou menos isso. Aí eu vou falar agora de outras correntes filosóficas. Vou tentar ser mais breve também, para não passar da hora. E aí essas correntes filosóficas, elas aconteceram depois de Platão e Aristóteles, alguns anos depois, que foi a filosofia helênica, né? Se chama helênica porque ela aconteceu no período helenístico, que foi do século III ao século II antes de Cristo. E aí o que é esse período helenístico, né? Foi um período que a Grécia tinha sido invadida por Alexandre Magno. Quer falar, Aline? Não, desculpa. Ah, tudo bem. Ela tinha sido invadida, então o contexto político da Grécia mudou muito, porque anteriormente, né, a gente sabe que tinha Atenas, Esparta, essas cidades-estados, né, a gente chama cidades-estados, porque elas não eram um país como a gente conhece hoje, sabe, de tipo, tem os estados, mas é um país só e tudo tá meio que se conectando e as coisas, sabe, acontecem de forma territorial como um país. Mas na Grécia,
as coisas aconteciam muito nas pequenas cidades, assim. Cada cidade era como se fosse um paísinho, sabe? O comércio, tudo era muito ali, sabe? Não tinha essa coisa maior do país. E aí, quando Alexandre Magno dominou, né, essa área da Grécia, eles passaram a ser governados por um governo helênico, né, que era um governo muito maior. Então, essa questão de cada cidade ter as suas particularidades, isso foi diminuindo um pouco. E aí essa filosofia, né, essas filosofias, elas nascem nesse contexto, né, porque anteriormente a forma que se vivia tinha muito a ver com a política da época, né? O Platão, Aristóteles, eles trazem uma filosofia de acordo com a política que existia, né? Então, eles pensavam sempre numa cidade bem estruturada, numa polis, onde, claro que eles tinham as críticas deles aos governos da época, mas eles imaginavam que existia um governo ideal, que ia cuidar dessa pequena cidade e tal. Então, eu acho que era assim, muito mais simples de compreender a política, sabe? De tentar estruturar uma política ideal. Mas depois, né, com a Grécia muito mais desestruturada politicamente, essas filosofias elas acabam pensando outros modos de existência, sabe? Do viver bem, né? E aí são essas daqui, o epicurismo ou hedonismo, o estoicismo, o ceticismo ou pirronismo e o cinismo. E aí vocês devem conhecer, né, algumas dessas palavras. Cinismo, né, que depois vira cínico, que é uma palavra que a gente usa até hoje. O ceticismo, né, que Ramon até falou, que é o cético, que a gente também usa até hoje. Estoicismo, eu não sei se usa tanto. Helenismo, O o estoicismo significava o quê, professor? como é? O estoicismo significava o quê? Eu vou falar deles daqui a pouco. Tá. Mas eu acho que a gente não usa tanto, né? Epicurismo, estoicismo, não se usa com tanta frequência, Professor, e né? helenismo? Eu não entendi o que significa helenismo. É tipo, é sua posição social? O helenismo é um período que aconteceu na Grécia. Um período, assim, por conta de questões políticas e tal, resultou no helenismo. E aí a gente chama de filosofia helênica. Não sei se ficou claro. Aí as filosofias helênicas são justamente essas quatro aqui. Cada uma é uma filosofia diferente. Entendi, professora. Certo? Helenismo foi uma época que Isso, deu início a essas filosofias. Obrigada. isso, exatamente. Essas são as escolas helenísticas, que são um modo diferente de filosofar. Os helenistas consideravam a filosofia como um modo de viver. Então, eles desenvolvem, né, cada um desenvolve uma filosofia que sua vida está em torno da filosofia, sabe? Eles não usam a filosofia mais apenas como um recurso, sabe, da razão, um recurso intelectual. Eles fizeram toda uma escola, né, toda uma filosofia, todo um grupo, assim, né? Eles são grupos de filósofos voltados para um modo de vida, sabe? Para um modo que a gente existe, o modo que a gente vive no geral, assim, desde comer, do lugar que a gente mora, isso tudo para eles estavam relacionados à filosofia. Cada coisa dessa pode ser uma atividade filosófica, entendeu? E aí eu vou mostrar mais. Cada escola tem suas concepções que influenciam diretamente na forma que os praticantes veem e se relacionam com o mundo. Um dos conceitos mais importantes presentes em cada uma dessas escolas é a ataraxia. Eu queria só voltar aqui o ponto para falar que talvez vocês façam uma relação dessas escolas com uma espécie de religião, né? Pode parecer até um culto, uma religião, sei lá. Mas não seria, assim, não dá para chamar de religião, porque eles justamente usavam de argumentos filosóficos para justificar o modo que eles viviam.
eles nunca tinham argumentos assim religiosos, eles não, sabe, não rezavam para nenhum deus, eles obviamente não rezavam, eles não tinham uma prática religiosa, não é uma prática religiosa. Eu queria só enfatizar isso, porque quando a gente fala assim, pode se associar a uma religião, mas não tem a ver com isso, assim. E aí um desses conceitos... Oi, quer falar? Oi, Júlia, Não, acho. já falei. Ah, tudo bem. Um desses conceitos, né, a gente vai ver ele em cada uma dessas escolas, é a ataraxia, que é uma palavra grega também, né, que seria a imperturbabilidade da alma, ou seja, uma plenitude existencial, algo que, quando alcançado, lhe permite viver tranquilamente. Não sei se essa explicação ficou clara, mas é um viver tranquilo, assim, é diferente da eudaimonia, porque a eudaimonia tem muito a ver com a felicidade, o estar feliz, tal, o viver feliz. A ataraxia, ela é mais uma tranquilidade da alma. Você mesmo, em algumas escolas, né, vou mostrar, mesmo você estando passando por um momento ruim, um sofrimento e tal, mas você conseguir manter uma estabilidade, sabe, uma tranquilidade na alma e tal. Vou mostrar mais a fundo. E aí, como é que alcança a ataraxia? Cada escola tem a sua maneira, né? Vai ter seu jeito. Primeiro, o epicurismo, ou hedonismo, se chama dos dois modos. O maior representante é Epicuro de Samos. Os epicuristas consideram a importância dos prazeres, mas não qualquer prazer ou prazeres frívolos. Os prazeres importantes para os epicuristas são os mais simples e básicos para a manutenção da vida, em quantidade suficiente, apenas o necessário. Por exemplo, comer, dormir, se exercitar, mas tudo de modo suficiente, assim, Moderado. sabe? Isso, de modo moderado, exatamente. Porque algumas pessoas associam o epicurismo, né, a essa questão dos prazeres e pensam que é um prazer exacerbado, prazeres sexuais, tudo isso. Mas quando você vai ler mesmo eles, não é assim. Eles propõem, né, uma vida muito regrada nos prazeres básicos da existência, né? Você ter o suficiente para a sua existência seria um modo de vida prazeroso. E aí a ataraxia é alcançada, então, ao aproveitar os prazeres com moderação. Assim a alma se manteria tranquila. Então, você ter o suficiente, né, para a sua vida. Você conseguir manter essa moderação e assim você se manteria tranquilo, sua alma se manteria tranquila. Então, é uma forma, assim, de felicidade, né? Você prezar pela tranquilidade da alma, entende? Tem alguma dúvida, gente? Eu vou Então, seguindo já. o epicurismo seria a tranquilidade da alma em si. Assim, a ataraxia é um conceito que está presente em todas essas escolas. E a ataraxia é a tranquilidade da alma. O epicurismo fala que a ataraxia é atingida, eu vou falar, né? Cada um fala de uma forma diferente como atingir a ataraxia. E aí, no epicurismo, é justamente aproveitando os prazeres, com moderação. Entendeu, Aline? Entendi. Obrigada. Júlia, ia falar? Não, eu só falei que eu entendi. Ah, certo. Tá bem, eu Pode vou continuar. seguir. Os exageros trazem ansiedade, frustração, sofrimento, ou seja, perturbam a alma. E, obviamente, né, como é que chama? Menos do que o necessário também, você estaria nervoso, né, estaria em sofrimento. Então, é sempre manter em tranquilidade o meio termo, né, também fazendo a referência a Aristóteles. Mesmo que, assim, eles não tenham essa ligação, mas a gente estava falando disso. E aí eu trouxe aqui uma pintura, tem no livro de vocês. Os epicuristas, eles costumavam se reunir num jardim, né? Chamava o Jardim de Epicuro.
E aí eles ficavam aqui, né, como esse grupo, vivendo, filosofando, comendo, fazendo as coisas deles. E aí sempre tem essa relação entre os epicuristas e os jardins. Vamos para o estoicismo. Uma representante, né, Zenão ou Epiteto. Contrário aos epicuristas, os estoicos acreditam que se deve aceitar com tranquilidade qualquer situação que acontecer, seja ela prazerosa ou dolorosa. Como eu falei, né, um pouco antes, a ataraxia para os estoicos é justamente se manter em tranquilidade independente da situação. E aí eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que vocês vão pegar bem. Não se perder nas emoções, nem mesmo nas boas. Saber que tudo muda, positivamente ou negativamente. A ataraxia para ele seria, então, manter a alma imperturbada, independente da situação. E aí tem essa imagem aqui, as muitas faces do estoico. O estoico, independente da situação, ele vai estar com a mesma cara. Ele pode estar no momento de felicidade, no momento de tristeza, de raiva, qualquer momento, ele teria que manter essa imperturbabilidade, sabe? E aí, assim, isso é um modo interessante, eu acho, de ver. Talvez eles sejam muito extremos, né? Porque você não consegue nem expressar, né? Qualquer emoção. Você estando muito feliz, você não pode ficar muito eufórico. Tem que se manter, sabe? Se manter de boas, tal. Mas na questão dos sentimentos ruins, né? A professora falou sobre hedonismo. Não sei, eu ou outra. Não sei. Não, é uma pergunta, porque meu teclado não pega a interrogação. Eu queria saber se você falou sobre hedonismo, porque eu acabei me perdendo aqui. Ó, o epicurismo, ele pode ser chamado de hedonismo. É a mesma coisa, Ah, entendeu? tá. Eu jurando que era coisa diferente. Não, aí não confunde helenismo com hedonismo, entendeu? Helenismo são as escolas no geral. E o hedonismo é uma das escolas, né? Que é a mesma coisa de epicurismo. Aí, então, o estoico, ele não se perturba, ele se mantém pleno em qualquer situação. E aí a ataraxia, né, a Professora, felicidade, desculpa de novo, tá vale. atrapalhando. Não, pode Essa, falar. Eu só essa, essa coisa que a senhora acabou de falar aqui não tem muitas expressões faciais. Faz parte do isso, epicurismo? do estoicismo, Estoicismo, ok. certo? Isso aqui é mais assim, brincando, né? Mas seria a forma que eles se expressam, sabe? Eles não iriam expressar tanto essas emoções, sabe? Eles iriam Professora, sempre tentar se manter plenos. Pode falar, já. o epicurismo seria tipo não se arriscar, né, na vida. Tipo, Estoicismo, não confunde, não. Estás o falando do estoicismo? epicurismo. Não, Ah, o epicurismo. epicurismo. Seria tipo não se arriscar, tipo, Assim, de certa forma, todas essas escolas têm um pouco desse aspecto, sabe? Mas, assim, se manter só no básico, entende? E não se exceder. E assim como o estoicismo também. Mas é porque o epicurismo, ele foca nos prazeres, né? Você conseguir atingir, né? Cada coisa. Tipo, eu porque, comi bem, eu dormi bem. Então, tipo eu tô assim, me sentindo, não sentindo prazer, eu tô bem, eu vou aproveitar. Oi, fala. então, porque a senhora falou assim, que seriam os prazeres básicos para a existência. Então, como se Isso. apaixonar e se arriscar, então se apaixonar não seria básico para a existência, então não seria tipo epicurismo. É um questionamento, eu não saberia responder exatamente, assim, esse exemplo. Mas, assim, eu pensando, agora eu acredito que eles não falariam que se apaixonar é um prazer, sabe, que pode ser descartado. Eu acho que eles considerariam isso, sabe?
Inclusive os prazeres sexuais, tal. Eu acho que quando eles pensam no básico, teria um leque grande, sabe, de coisas. Não seria só esse mínimo para, tipo, se manter vivo, assim. Porque aí a gente seria igual a qualquer planta, sei lá, qualquer ser vivo, né? Então, eu acho que eles consideram as particularidades do ser humano, né? Então, assim, eu não, nem trouxe isso para vocês, mas eles dividem, né, os prazeres entre prazeres necessários, prazeres não necessários, mas bons. Tem uma divisão que o pessoal faz. Eu posso também tentar mandar isso para vocês, para quem quiser mais detalhe. Mas, assim, eles considerariam isso. Agora, deixa eu seguir, porque está acabando o tempo. Mas vai dar tempo, em 10 minutinhos eu falo isso. Tem o ceticismo, ou pirronismo, e aí tem esse nome, né, por conta de Pirro, que é um dos principais representantes, e sexto empírico, que também é outro representante. E aí os céticos, né, como a gente conhece hoje, né, essa palavra. Os céticos são questionadores, eles questionam a verdade e até mesmo se existe uma verdade. O método de conhecimento deles é de sustentar todos os suspender, desculpa, é de suspender todos os juízos, ou seja, as crenças e conhecimentos. Esse método foi utilizado por outros filósofos depois, como Descartes, vocês vão ver Descartes depois, que é um método o que é isso, né? Suspender os juízos. É de desconsiderar todos os conhecimentos que a gente tem como sendo verdade. Tipo, se por um momento eu suspender o juízo, eu parar de considerar que uma coisa é certa, que uma coisa é o conhecimento que eu tenho, e aí, a partir dessa suspensão de juízo, eu busco uma verdade. Eu não vou entrar muito nisso, porque não é o assunto da aula, mas deixa eu seguir aqui. Eles acreditavam que se atinge a ataraxia ao aceitar que o conhecimento é impossível e negar a própria filosofia, que eles criticavam e apontavam contradições. Eu vou explicar melhor depois. O modo de vida não filosófico era o que os céticos propunham, um modo de vida natural, então, de acordo com as tendências naturais. Comer quando tem fome, dormir quando tem sono e assim por diante. Eles, a partir de um método filosófico, eles negam a filosofia. Parece um pouco contraditório, né? Mas seria justamente porque a filosofia é questionar, né? É tentar entender como o mundo funciona. Então, a partir do método filosófico, a partir da filosofia, desse questionamento filosófico, eles chegam à conclusão de que é impossível o conhecimento real, a verdade. E aceitar isso, ficar em paz com isso, de que a gente nunca vai conseguir conhecer as coisas plenamente, é a forma de ataraxia deles. Vocês compreendem? Um modo de vida não filosófico, mesmo baseado em uma filosofia. Eles propunham um abandono, né, desse sempre estar buscando a verdade insaciavelmente, e aceitar a vida natural, a vida de modo natural, né, as tendências naturais. E vocês entenderam bem essa parte do ceticismo? Com alguma dúvida? Eu entendi. Tudo certo, gente? Dandara disse que não. O que foi, Dandara, que ficou meio... Deixa eu voltar aqui. Ah, tudo bem. Pensei que não tinha entendido. Vou vir para o cinismo, então, para a gente já ir finalizando. O cinismo, ele é representado por Diógenes. Se vocês viram o vídeo que está lá no portal, no Instagram do portal, tem um vídeo sobre quem foi Diógenes. Tá bem legal o vídeo, porque ele foi uma figura, assim, muito icônica, sabe, na filosofia e tal, na história no geral. Ele era uma pessoa, assim, muito diferente. E aí o cinismo, né, vem do cão. Esse sino, que é do grego, significa cão. Então,
Por que isso, né? Eles seguiam a ética da natureza, as leis naturais, ou seja, viver como os animais. Em particular, eles tinham como modelo o cão, né? Porque o cão, ele é um animal que desde a Grécia, né, ele estava relacionado aos humanos, né? Tinha os cachorros, que hoje a gente chama de vira-lata, né? Que viviam, né, nos centros urbanos, tal. Mas mesmo assim eles mantêm a sua natureza, né? O cachorro tá lá e ele faz xixi quando ele tem vontade, e ele come o que tiver quando ele consegue, quando ele, sabe, ele pega a comida e tal, e ele dorme no lugar dele. E os cínicos, eles tinham como modelo a vida natural, né? A vida dos animais mesmo. Então, eles faziam isso por criticar a política dos homens, né, que ela era uma política falha e não natural. Eles tinham essa crítica política de que os homens só inventaram, né, esse sistema político e que eles se recusavam a seguir isso, né? Então, a partir disso, eles viravam meio que não cidadãos, né? Isso eu estou falando do meu jeito, acho que não se diz isso, mas eles viviam sem as amarras, né? Deixa eu ver aqui. Seguir uma vida sem amarras sociais significa ouvir os instintos, realizar as necessidades do corpo no momento que elas aparecem, comer quando tem fome, dormir quando tem sono, mas também inclui as necessidades fisiológicas, e sim eles fazem isso em público mesmo, como os cachorros de rua, né? Eles viviam dessa forma. Polêmicos, eles faziam também as práticas sexuais em público, que a sociedade grega ficava em choque, né? Desconstruídos, foram um dos primeiros grupos de filósofos que não diferenciavam o gênero, né? Eles aceitavam as mulheres no grupo deles da mesma forma, né? Eles não tinham essa diferença, eles não consideravam que as mulheres eram menos capazes da atividade racional, da atividade filosófica. Então, eles tinham presença de mulheres, assim, as poucas filósofas da antiguidade que a gente conhece, duas delas são cínicas, né? São mulheres cínicas. E aí a ataraxia era justamente aceitar as perturbabilidades da natureza com tranquilidade, né? Eles tinham uma vida simples, sem bens materiais, e passavam dificuldades, frio, fome. Eles moravam como mendigos, eles viviam como mendigos, eles moravam na rua, eles não, muitas vezes não tinham comida, eles tinham que pedir comida e tentar conseguir em algum lugar, mas eles encaravam isso como um exercício de fortalecimento espiritual, sabe? De você conseguir ter uma tranquilidade na sua alma, mesmo passando por muitas dificuldades da natureza, assim, né? Dificuldades que acontecem, né? Você tá na rua e leva chuva, você dormir na chuva e tal. Eles tentavam aceitar essas dificuldades da vida, assim, aprender a conviver com a diversidade. E aí tem uma imagem de Diógenes, com os cachorros, né? Ele morava num barril, tem gente que diz que isso inspirou Chaves e tal. Não sei se isso é comprovado, mas é legal, assim. E aí a gente finaliza o conteúdo didático hoje. Alguma dúvida, gente? Só para finalizar aqui uns coisinhos. Clara, Oi. no começo da aula você estava falando de um filósofo que era conhecido por ser erudito, por deter muito conhecimento, mas e que isso deixava ele atraente, mas que ele não tinha uma beleza padrão. Era quem? Era Aristóteles ou Platão? Não, era Sócrates. Porque, assim, Ah, Sócrates, ele... Vou botar o slide, certo? Sócrates, ele nunca escreveu propriamente, sabe? Então, ele é relatado a partir de Platão. Platão escreve sim. sempre, porque Platão escreve diálogos, então são sempre assim, pessoas conversando, e sempre uma dessas pessoas é Sócrates, sabe? Sócrates está lá falando, né, do conhecimento dele, tentando chegar em algum conhecimento. Então, Sim, Sócrates, ele é relatado. Oi, e fala. por, e por mencionar isso, eu nunca entendi essa relação de Sócrates e Platão. Eles eram o quê?
Aluno, professor? O Sócrates era, como é que chama? Mestre, né? Que chama. Mestre de Platão. Platão foi mestre de Aristóteles. Então, eles tinham essa relação de aluno-professor, né? Vamos dizer assim. Meio que Platão era um seguidor de Sócrates, sabe? Sócrates tinha muitos seguidores, assim, na época dele. E aí um desses foi Platão. E aí depois, né, de Sócrates morrer, Platão tem também Aristóteles como seguidor dele. Mas deixa eu Entendi. finalizar, que a gente chegou na nossa hora. Eu botei aqui um vocabuláriozinho para as atividades de vocês, também no livro. Só aí depois vocês dão uma olhada no slide. Vou disponibilizar. Aí vai ter a ficha, também vou disponibilizar. São 8 questões, eu já deixei o gabarito na ficha, e aí vocês já podem conferir. Eu não sei se vocês preferem assim ou que eu dê o gabarito depois, mas eu preferi já colocar, porque aí vocês fazem como vocês preferirem. E aí eu vou também disponibilizar o PDF, e eu vou buscar 2 imagens e colocar no grupo, só para amarrar melhor algumas coisas que eu acho que ficou um pouquinho soltas. Aí eu coloquei umas tirinhas no final, que eu não sabia, né, como ia ser o tempo, então se sobrasse um pouco de tempo eu ia comentar um pouquinho. Mas aí vocês leem essas tirinhas, são bem rápidas, e falam de felicidade e tal, de um ponto de vista mais contemporâneo, né, de como a gente vê a felicidade hoje em dia, que aí isso pode ser legal para vocês trazerem na redação, assim, trazer um ponto de vista antigo, né, da filosofia antiga, colocando nos dias de hoje, né? Então pode ser algo que vocês reflitam e aí pode trazer na redação. O Enem sempre considera os conhecimentos, né, que vocês adquirem no ensino médio, e aí se você traz isso na redação, você ganha muitos pontos, sabe? Eles veem que você tem um conhecimento teórico e tal, de todas as matérias, né? E aí eles gostam de botar O que, tirinha, professora? Que é bom para redação? trazer conhecimentos do ensino médio, sabe? Fazer alguma analogia com o tema, de acordo com alguma teoria filosófica, sei lá. Eles gostam disso, assim. Ele é um dos. Pode ir saindo quem já tiver finalizado. Boa noite, gente. Essa primeira tirinha estava no Enem, estava numa questão do Enem. E aí vocês dão uma olhadinha. Obrigada, gente. Eu espero que tenha ficado claro. Se tiver qualquer dúvida, pode falar no WhatsApp. Ah, que bom que vocês gostaram. Eu estava nervosa, se vocês iam conseguir entender bem. Mas, obrigada. Eu vou disponibilizar tudo no WhatsApp. E é isso. Podem ir saindo. E o vídeo também vai estar no YouTube. Obrigada. Boa noite, gente. Vou finalizar aqui a gravação. Obrigada pela aula, professora. Obrigada também. Amei seu cabelo. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.